Olá, diletos alunos, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre agentes públicos e os principais aspectos da Lei 8.112/90. Lei que tem o maior número de questões já cobradas na prova do exame da ordem, tá? Então, esse é o assunto mais recorrente nas provas. Então, vamos lá. Acompanhe pela tela. A gente viu na aula passada que agente público é todo aquele que exerce uma função pública de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração, será chamado de agente público. Agente público é o gênero e dentro desse gênero nós conhecemos 4 espécies. Quem são eles? Agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos e agentes delegados. Dentro dos agentes administrativos, são aqueles que trabalham dentro da administração pública, direta e indireta. Então, é nessa categoria de agentes administrativos que nós encontramos os servidores públicos, que, no âmbito federal, são regidos pela Lei 8.112/90. E o que seria agente público? Agente público é o gênero. Servidor público é uma das suas espécies. Servidor público é aquela pessoa legalmente investida em um cargo público. E no âmbito federal, os servidores públicos são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Na nossa aula introdutória de agentes públicos, aspectos constitucionais, nós vimos a diferença entre servidor público, que é titular de cargo público, e vimos a diferença entre empregado público, que é contratado sob a relação trabalhista. A Lei 8.112, ela é dividida na parte introdutória de disposições preliminares. E nessas disposições preliminares, que vai do artigo 1º ao artigo 4º da Lei 8.112, ele dá conceitos fundamentais para que a gente consiga entender quais são as formas, o que a gente tem que fazer para ingressar num cargo público. Então, ele diz lá que servidor é a pessoa legalmente investida em um cargo público. E logo no artigo 3º, ele apresenta para a gente um conceito de cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições mais responsabilidades a serem atribuídas a um servidor público dentro de uma estrutura organizacional. Então, o cargo público, ele sempre vai estar com atribuições estabelecidas em lei, será criado através de lei com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Os cargos públicos, nós vimos também isso no aspecto constitucional, são acessíveis a todos os brasileiros, né? E não há distinção entre brasileiro nato e naturalizado. E eles podem ser para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, cargo público, ele pode ser em caráter efetivo ou em caráter em comissão. Existe esse aspecto do provimento. Então, ele pode ser preenchido de caráter mais efetivo, quando a pessoa é aprovada previamente no concurso público, ou é um cargo com provimento em comissão, livre nomeação e livre exoneração. E aí, o artigo 4º das disposições preliminares da Lei 8.112/90 apresenta para a gente o seguinte aspecto: é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei, que pode ser um serviço voluntário dentro de um hospital integrante do Poder Executivo Federal. Então, essa pessoa que presta um serviço voluntário, ele é considerado um agente público, um chamado agente honorífico, mas ele não, tirando os agentes honoríficos, por exemplo, é vedada, é proibida a prestação de serviços gratuitos, porque todos os cargos públicos terão seus vencimentos pagos pelos cofres públicos. E o que eu preciso fazer para conseguir ingressar, ocupar um cargo público? E a Lei 8.112 chama de requisitos para investidura. Porque lá no artigo 6º, ele diz que a investidura de um cargo público, que é ao preenchimento do cargo público, ocorre com a posse. E daqui a pouquinho a gente vai ver quais são essas expressões relacionadas à admissão do servidor público que costumam ser cobradas em prova. Nomeação, posse e
em exercício. Então, para o servidor ingressar em um cargo público, ele precisa preencher os requisitos estabelecidos no artigo 5º da Lei 8.112, que são chamados requisitos de investidura ou também requisitos de ingresso no cargo público. Observem que esses requisitos de ingresso é para cargos efetivos e cargo em comissão. São os requisitos básicos para investidura de todo e qualquer cargo público. Primeiro requisito, nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei. A 8.112, no seu artigo 5º, parágrafo 3º, permite que estrangeiros possam ingressar num cargo público sem a necessidade de se naturalizarem para exercerem os cargos de professor, técnico ou cientista nos institutos de tecnologia. Então, para esses 3 tipos de cargos, é possível o ingresso a estrangeiros na forma da lei. Também, então, a lei, que é a 8.112, permite para esses 2 cargos. Próximo requisito de investidura é gozo dos direitos políticos. Aquele que está no gozo dos direitos políticos é aquele que pode votar e ser votado, não está com seus direitos políticos suspensos. E aí eu não posso confundir gozo dos direitos políticos com quitação das obrigações eleitorais. Como votar no Brasil é obrigatório, então a quitação com as obrigações eleitorais é um dos requisitos básicos de investidura. Você vai ter que comprovar, vai ter que apresentar o comprovante de votação das últimas eleições ou o documento que comprove que você justificou, que podem ser substituídos por uma certidão emitida pelo TRE, declarando que você está em dia com as obrigações eleitorais. E os rapazes, além de apresentar a quitação com as obrigações eleitorais, nós temos também a quitação com as obrigações militares. Vão ter que apresentar o certificado de reservista. Então, esse é o 3º requisito de investidura do cargo público. Nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade compatível com o exercício para o cargo. Então, cada cargo, através de lei, estabelece os requisitos básicos de escolaridade para a ocupação daquele cargo. Então, você vai ter que apresentar o documento, o certificado de conclusão do nível superior, ou o diploma do nível superior, comprovando que você tem o nível de escolaridade exigido para o exercício do seu cargo. Idade mínima de 18 anos. Tome muito cuidado se a questão quiser induzir você ao erro, dizer que ele é um menor emancipado para todos os efeitos civis aos 16 anos. Ele pode ser para a parte civil, mas para o ingresso, investidura, para ser um servidor público, a idade mínima é de 18 anos. Não há nenhuma exceção, idade mínima de 18 anos. Além da aptidão física e mental. Essa aptidão física não é o teste físico que faz parte de algumas etapas classificatórias de alguns concursos, como, por exemplo, concursos na área policial. Essa aptidão física e mental equivale àqueles testes admissionais, exames admissionais, que os empregados fazem na iniciativa privada. Dentro do serviço público, do setor público, também há. E esse requisito de investidura é chamado de aptidão física e mental, onde o candidato vai fazer uma série de exames regulares, né? Um hemograma completo, um raio-x, um exame oftalmológico. Então, ele vai apresentar esses exames ao médico oficial do órgão, que vai conversar com ele para ver se ele tem aptidão física e mental para assumir as atribuições do cargo para qual ele foi aprovado no concurso público, se ele está sendo se a investidura dele é num cargo efetivo, ou para aquele cargo para qual ele foi livremente nomeado, se for a ocupação de um cargo em comissão. Lembrando que esses requisitos básicos são para o ingresso de todo e qualquer cargo público. Outros requisitos poderão ser acrescidos desde que compatíveis com as atribuições inerentes ao cargo. Então, por exemplo, poderia ser colocado entre os requisitos básicos de investidura para o cargo de técnico administrativo, função motorista, carteira de habilitação.
Não é possível que a pessoa vá aprender a dirigir quando se inicia no serviço público. Não é razoável. Então, nesse caso, para exercer as atribuições de técnico administrativo, função motorista, já é necessário eles ter a habilitação. Então, será colocado lá como um dos requisitos básicos e será considerado compatível dentro da lei, porque ele guarda atribuições, relação com as atribuições inerentes ao cargo de técnico administrativo, função motorista. Então, todo e qualquer outro requisito que será acrescido, além desses 6 requisitos básicos, só podem ser acrescidos se houver compatibilidade entre o exercício do cargo e a exigência, o requisito colocado. Entre os requisitos básicos de investidura, existe também a questão de que é garantido aos portadores de deficiência física o direito de ingressar no cargo público, de concorrer a um cargo público cujas atribuições sejam compatíveis às limitações por ele sofrido. Lembrando que a Lei 8.112 coloca um teto. Até 20% dos cargos será destinado aos portadores de deficiência física, mas é o decreto federal que regulamenta o concurso público, estabelece que o mínimo é de 5% das vagas serão reservadas aos portadores de deficiência. Provimento. Então, a gente viu as disposições gerais, os conceitos iniciais, vimos que o agente público, o servidor, para ingressar, ser investido num cargo público, ele vai ter que preencher 6 requisitos básicos de investidura e a Lei 8.112 divide o provimento de um cargo público, que seria o preenchimento, a ocupação de um cargo público, em provimento originário e provimento derivado. Então, o provimento originário é o primeiro vínculo do agente dentro da administração pública. E uma vez ingressado e ocupando um cargo efetivo, dependendo da situação que ocorrer, ele terá direito a uma nova forma de provimento, que é o chamado provimento derivado. Muito cuidado com esse assunto. A maioria das questões caiu no exame 20, 21, 23, formas de provimento do cargo público. Então, provimento originário e provimento derivado. Primeiro, provimento originário. A única forma de provimento originário previsto na Lei 8.112 é a nomeação, porque a nomeação é o primeiro vínculo do agente dentro da administração pública. Então, nomeação é a única forma de provimento originário. Então, a pessoa, para ter direito a um provimento derivado, ele obrigatoriamente tenha que ter passado por o provimento originário, que é a nomeação. A nomeação, esse provimento originário, dar-se-á em regra com aprovação em concurso público, a não ser que seja nomeação para o cargo em comissão, a não ser que se trata nomeação para ministro ou conselho do Tribunal de Contas, ou para os membros da magistratura, ou os membros daqueles que são do 5º constitucional, né? 1/5 dos magistrados dos tribunais são oriundos desse 5º constitucional. Então, que é 1/5 dos tribunais serão preenchidos por membros do Ministério Público e advogados com mais de 10 anos de serviço, reputação ilibada e notório conhecimento na área jurídica. Então, eles serão indicados para ocuparem 1/5 dos tribunais. Então, essa indicação, eles serão nomeados sem a necessidade de aprovação em concurso público. E também existe uma nomeação para contratação temporária, quando a pessoa é admitida temporariamente por uma necessidade transitória de excepcional interesse público, na forma estabelecida no artigo 37, inciso 9º. Então, essas são as exceções onde haverá uma nomeação sem a necessidade de preencher previamente o requisito de ser
aprovado no concurso público. A Lei 8.112, ela trata apenas de duas formas de nomeação. Ou você vai ser nomeado para ocupar um cargo efetivo, e aí necessariamente precisa preencher o pré-requisito de aprovado no concurso público, ou você vai ser nomeado para ocupar um cargo em comissão. E aí, para ter a nomeação para o cargo em comissão, basta você preencher os requisitos básicos de investidura, que você será livremente nomeado. Livremente significa sem realização de concurso público. Então, vamos analisar um pouquinho o provimento originário chamado de nomeação. A nomeação é a única forma de provimento originário que a doutrina considera um ato complexo. Complexo por quê? Para que a nomeação se aperfeiçoe, é necessário o preenchimento de vários requisitos, de várias etapas. Antes do ato de provimento de nomeação ser publicado no Diário Oficial, se for a nomeação para um cargo efetivo, é necessária a aprovação no concurso público. Concurso público que é de provas ou provas e títulos, com validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período previsto no edital. Então, o concurso público, ele nunca será somente de títulos, ou é provas ou provas e títulos. O prazo de validade do concurso público, ele começa a contar com a homologação do resultado final desse concurso. E quem estabelece o prazo exato de cada concurso é o edital, que é a lei interna desse concurso. Se o edital, ele não pode prever o prazo de validade superior a 2 anos, porque a Lei 8.112 diz que esse prazo só pode ser de até 2 anos. Fixado o prazo no edital, só é possível se a administração achar conveniente e oportuno a prorrogação de um contrato, de um concurso, por igual período estabelecido no edital. Então, se o edital estabelecer um prazo de 1 ano, ele só vai poder ser prorrogado por mais 1 ano. Durante o prazo de validade de um concurso público, o artigo 12, parágrafo 2º da Lei 8.112, estabelece que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado para aquele cargo em lista de espera. Então, enquanto houver candidato aprovado na lista de candidatos e aquele concurso estiver com prazo de validade vigente, não se abrirá novo concurso para o mesmo cargo. Cuidado, que a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 19, diz diferente. Então, a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 4º, é o inciso 4º, tá, gente? Então, lá no artigo 37, inciso 4º, ele diz: durante o prazo de validade do concurso, poderá ser realizado um novo concurso, mas os novos aprovados só poderão ser convocados ao término da lista do concurso anterior. Então, na hora do seu exame da ordem, você vai ter que prestar muita atenção naquele enunciado contextualizado. Se o enunciado está querendo que você marque a alternativa com base no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, da Lei 8.112/90, você vai afirmar que, enquanto houver candidato aprovado em concurso com prazo de validade vigente, não se abrirá novo concurso. Então, eu só posso abrir um novo concurso dentro do prazo de validade se eu não tiver mais ninguém na lista de candidatos para ser nomeado. Ok? Então, concurso público de provas ou provas e títulos, com validade de até 2 anos. O concurso pode ser feito em 2 etapas, conforme dispuser o regulamento. O regulamento do concurso é o edital do concurso, que será publicado no Diário Oficial, com antecedência mínima de 45 dias, tá? No mínimo, pode ter mais de 45 dias, pode ter mais de 45 dias, não tem problema algum. Então, pode ter menos de 45 dias. Uma vez aprovado no concurso público, respeitada a ordem de classificação, a administração pública vai emitir o ato de provimento de nomeação. E esse ato de provimento é um ato administrativo que será publicado no Diário
oficial. A partir da publicação do ato de provimento de nomeação no Diário Oficial, começa a contagem do prazo para que o servidor nomeado seja empossado. O que é posse? Posse é a aceitação do cargo público, mais o compromisso de bem servir a administração pública, certo? A posse, da data da nomeação, a administração pública, e é ela que marca a data da posse, tem o prazo de 30 dias para marcar a data da sua posse. E esse prazo é improrrogável. Então, prazo de 30 dias, sob pena do ato de provimento se tornar sem efeito. Então, a lei considerou que esse prazo de 30 dias é o prazo máximo que a administração pública tem para marcar a data da sua posse. Lembrando que os requisitos básicos de ingresso no cargo público são chamados de requisitos de investidura. E como o artigo 7º da Lei 8.112 diz que a investidura do cargo público ocorrerá com a posse. Então, é com a posse que é seu prazo final para apresentar todos os documentos que comprovem que você possui todos os requisitos básicos de investidura estabelecidos em lei. Então, é no momento da posse. No ato da posse, no dia da sua posse, o servidor poderá comparecer pessoalmente ou, se for impossível seu comparecimento, ele poderá nomear alguém para assinar o termo de sua posse. Então, a posse poderá ser feita mediante procuração específica, uma procuração particular com firma reconhecida em cartório, tá certo? Então, é uma procuração particular específica, dando poderes para aquela pessoa assinar o termo de posse. Porque é com o termo de posse que o servidor se compromete em assumir o cargo público e bem servir a administração pública. Primeiro, ele só consegue tomar posse se ele levar o laudo da junta médica oficial declarando que ele está apto física e mentalmente para exercer as atribuições daquele cargo. Também o artigo 13 da Lei 8.112 exige como um dos requisitos para a posse que ele apresente 2 declarações. Primeira, uma declaração para acompanhar a evolução patrimonial, que também é exigida pela Lei de Improbidade Administrativa. Então, o agente, o servidor, quando ingressa no serviço público, quando ele vai ser investido num cargo público, é necessário que ele apresente a declaração de bens e rendas. Se ele já declara imposto de renda, basta apresentar a sua última declaração de imposto de renda. Se ele ainda não declara imposto de renda, ele vai apresentar uma declaração de próprio punho, onde ele vai relatar os seus bens e suas rendas. Então, essa é a primeira certidão. A segunda certidão, a segunda declaração que deve ser apresentada pelo futuro servidor público, é uma declaração de que ele acumula ou não acumula cargos públicos na forma da lei. Então, vocês lembram que na nossa aula de agentes públicos, aspectos constitucionais, nós vimos que a Constituição Federal, via de regra, não permite a acumulação de cargos públicos. Só é possível a acumulação de cargos públicos quando houver compatibilidade de horários, respeito ao teto constitucional e nas hipóteses permitidas pela Constituição Federal. Quais são elas? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos de profissionais da saúde com profissão regulamentada. Tirando essas 2 situações, não é possível, essas 3 situações, melhor dizendo, não é possível a acumulação. Então, o servidor vai apresentar uma declaração de que acumula cargos públicos ou empregos na forma da lei e vai indicar qual é o cargo que ele desempenha em outra entidade, ou ele vai apresentar uma declaração de que não acumula cargos públicos na forma da lei. Então, apresentou todos os documentos necessários para o ingresso do cargo. Apresentou essas 2 declarações de posto, a declaração de bens e rendas e declaração de que acumula ou não acumula cargos públicos na forma da lei. Além de ter apresentado o laudo da junta médica oficial, dizendo que ele está apto física e mentalmente para assumir as atribuições daquele cargo. Ele vai assinar o termo de posse.
Uma vez assinado o termo de posse, o servidor entrará em exercício. E qual é o prazo que o servidor tem para entrar em exercício a contar da posse? O seu prazo é de 15 dias. Então, ele tem o prazo de 15 dias para tomar posse, tá? Quem escolhe a data da posse é o servidor. Se o servidor não tomar posse, quer dizer, não entrar em exercício a contar da data da sua posse no prazo de 15 dias, ou seja, o servidor é empossado, tem 15 dias para entrar em exercício sob pena de exoneração. Então, verifiquem que as consequências são diferentes. E lembrem-se, exoneração não tem caráter punitivo. Exoneração é o desligamento do cargo público sem caráter sancionatório em razão do servidor não ter preenchido algum requisito estabelecido em lei. Exoneração não tem sinônimo de punição. Então, é com o exercício que começa a contagem de direitos do servidor público. Então, é com o exercício que ele começa a desempenhar efetivamente as atribuições do seu cargo, tá? Porque a posse, ele assume o compromisso de bem servir a administração, mas ele começa a servir a administração pública realmente no dia em que ele entra em exercício. É nesse dia que começa a contagem para saber quantos dozeavos a título de gratificação natalina, que equivale ao 13º da iniciativa privada, o servidor público terá direito naquele mês que ele está ingressando. É com o exercício que começa a contagem para aquisição da estabilidade e a contagem do seu estágio probatório. Então, é com o exercício que começa a contagem para saber quantos dias de remuneração ele tem direito naquele mês que ele ingressou no serviço público. Então, o exercício é um marco de direitos do servidor público, mas tomem cuidado, a investidura do cargo público ocorre antes do exercício. A investidura do cargo público ocorre com a posse. Então, vamos rever esses prazozinhos. Então, depois de publicada a portaria de nomeação, a administração pública tem o prazo de 30 dias para marcar a posse do servidor, sob pena do ato de nomeação se tornar sem efeito. Uma vez empossado, que é quando o servidor assume o compromisso de bem servir a administração pública e ele vai assinar o seu termo de posse, que não pode ser alterado de forma livre por ambas as partes, só quem pode alterar um termo de posse é a própria lei. Uma vez empossado, ele tem 15 dias para colocar a mão na massa, 15 dias para efetivamente desempenhar as atribuições do seu cargo, 15 dias para entrar em exercício. Se ele não entrar em exercício por livre e espontânea vontade, num prazo de 15 dias, ele será exonerado. Provimento derivado. Anotem aí com muito cuidado. Só tem direito a provimento derivado titular de cargo público efetivo. Só aquele que é titular de cargo público efetivo, ou seja, já foi nomeado para ocupar um cargo efetivo e por algum motivo terá direito a uma nova forma de provimento. E aí a doutrina divide as formas de provimento derivado em 3 tipos. Então, essa divisão é uma divisão doutrinária, mas que eu acho que auxilia muito vocês a memorizarem as formas de provimento derivado, já que essas formas de provimento são recorrentes nas provas do exame da ordem. Então, eu tenho o provimento derivado vertical, eu tenho o provimento derivado horizontal e eu tenho o provimento derivado por reingresso. Então, eu tenho o provimento derivado horizontal, provimento derivado vertical, horizontal e por reingresso. Provimento derivado vertical é aquele que implica numa elevação funcional. E aí, cuidado! Desde 1997, foi abolido pelo Supremo Tribunal Federal a forma de provimento chamado de ascensão. Então, hoje em dia, a única forma de provimento derivado vertical que implica numa elevação do servidor é a
promoção. Então, a promoção é a única forma de provimento derivado vertical. Agora, só tem direito à promoção aquele servidor que ocupa um cargo público efetivo de carreira. Tem que ser cargo de carreira, tem que ser um cargo que seja escalonado. Vou dar o exemplo de um cargo de analista judiciário. Então, o analista judiciário, ele é nomeado e ele ingressa no serviço como analista A1. Ao longo dos anos, preenchendo os requisitos temporais e os requisitos de capacitação exigidos na lei dessa categoria, ele vai crescendo dentro da sua carreira. Passa analista A1, A2, passa de A1 para A2, A3, A4, depois ele muda de classe de A para B, depois muda de B para C. E com C13, ele chega no topo da sua carreira. Então, ele vai sendo progredido, vai tendo uma progressão, uma promoção dentro da sua carreira. Então, provimento derivado vertical, que implica numa elevação funcional do servidor, só existe uma única forma, que é a promoção. Provimento derivado horizontal. O provimento derivado horizontal é uma situação onde o servidor não será nem elevado e nem rebaixado dentro da sua carreira. A única forma de provimento derivado horizontal é a readaptação. Readaptação ocorre quando um servidor sofre uma limitação física ou mental que não incapacita para o serviço público. Isso é muito importante, que não incapacita para o serviço público. Porque se incapacitasse, ele seria colocado, ele não seria readaptado, ele seria aposentado por invalidez. A limitação que ele sofre é uma limitação que é apenas para o exercício das atribuições daquele cargo específico que ele está ocupando. Então, vou dar um exemplo. Uma técnico administrativo, função telefonista. Só que a pessoa ficou surda. Não está com a surdez total, ela está com uma redução, digamos, de 20% da sua capacidade auditiva. Para exercer outras atribuições dentro do serviço público, dentro daquele órgão, essa surdez parcial dela não impede, mas para as atribuições de telefonista é impedimento, sim. Uma outra questão que já foi abordada é aquela questão de uma pessoa que tinha um serviço externo, um analista judiciário oficial de justiça, e sofre de síndrome do pânico. Então, ele não consegue exercer as suas atribuições externas. Claro que para ocorrer a readaptação, não basta o servidor dizer que está com uma limitação. Essa limitação tem que ser aferida e declarada pelo médico oficial do órgão. Então, é o médico oficial do órgão que vai avaliar e verificar que aquela limitação física ou mental do servidor incapacita para as atribuições do cargo que ele ocupa. Então, ele terá direito a ser readaptado. Lembrando que ele vai ser readaptado, mas ele não pode ser rebaixado. Então, ele vai ser readaptado em outro cargo, com atribuições equivalentes, grau de escolaridade equivalente e também remuneração equivalente. Então, vai ter atribuições equivalentes, grau de escolaridade equivalente e também a própria remuneração dele. Ele não pode ser nem rebaixado, nem elevado na sua carreira, tá? Tem que ter compatibilidade nesses três aspectos. Artigo 24 da Lei 8.112/90, que também é chamado de Regime Jurídico da União, autarquias e fundações públicas federais. Então, regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. A terceira forma, o terceiro grupo de provimento derivado é o provimento derivado por reingresso. Acompanhe aí. Provimento derivado por reingresso são situações em que o servidor está afastado do serviço ativo e por algum motivo ele vai retornar. Existem 4 formas de provimento derivado por reingresso. São os 4 R's, entendeu? Quais são as 3 formas? Reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Na verdade, são os 3 R's.
Os 3 R's mais o aproveitamento. Então, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Reversão, provimento derivado por reingresso, que é o retorno do servidor aposentado ao serviço ativo. Então, reversão é o retorno do servidor aposentado ao serviço ativo. Existem 2 tipos de reversão. A reversão ex officio, ou seja, por iniciativa da própria administração pública, ou aquela reversão a pedido do servidor e no interesse da administração pública. Então, vamos separar essas 2 modalidades de reversão. Lembrando que a reversão é o retorno do servidor aposentado. Lá na parte de aspectos constitucionais do agente público, nós vimos que o servidor poderá gozar de 3 tipos de aposentadoria. A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria voluntária e a aposentadoria compulsória. O único tipo de aposentadoria que não é possível a reversão é a aposentadoria compulsória, que acontece hoje com a alteração constitucional de 2015 aos 75 anos de idade. Então, a reversão, ela vai acontecer em 2 tipos de aposentadoria. Ou vai ser a reversão da aposentadoria por invalidez, ou vai ser a reversão de uma aposentadoria voluntária. Aposentadoria por invalidez. Dependendo da doença que incapacitou para o serviço público, periodicamente o servidor tem que ser reavaliado pela junta médica oficial para que ela identifique se os motivos que geraram a aposentadoria por invalidez continuam existindo no ordenamento jurídico, continuam existindo, coexistindo com o servidor. Então, quando, por acaso, a junta médica avalia aquele servidor e verifica que os motivos que determinaram a aposentadoria por invalidez não existem mais, a junta médica oficial comunica isso à administração pública, que vai notificar o servidor para o seu retorno imediato. Então, a reversão é ex officio, por iniciativa da própria administração pública, ocorre quando a junta médica oficial declara que os motivos que geraram a aposentadoria por invalidez do servidor não existem mais. Ele fez um tratamento e ficou curado. Então, aquela limitação que incapacitava para o serviço público não existe. O servidor que é revertido, aposentado que volta, claro que o cargo dele não estará mais disponível. Então, se ele voltar e o cargo dele estiver ocupado, ele vai ficar e não existe nenhum outro cargo compatível com o que ele ocupava vago, ele vai ficar exercendo as suas funções como excedente. Todos os dias ele vai até os recursos humanos e se apresenta para o serviço, até que surja um cargo para que ele possa ocupá-lo e ser lotado numa unidade específica. Então, a reversão ex officio é por motivos quando os motivos que determinaram a aposentadoria por invalidez não existirem mais e deve ser declarado pela junta médica oficial. A próxima situação de reversão é a reversão a pedido do servidor e no interesse da administração pública. Não basta o servidor desejar voltar. A administração pública tem que querer o servidor de volta. E ele vai ter que preencher esses requisitos que estão aí na tela. Vamos dar uma olhadinha no requisito. Primeiro, para que ele possa ter o direito à reversão a pedido, ele tem que ter sido aposentado voluntariamente. Ele já deve ter adquirido a sua estabilidade na atividade. Esse é o requisito mais fácil dele preencher, porque a gente viu que um dos requisitos para a aposentadoria voluntária é ele ter pelo menos 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo que ele pretende se aposentar. Então, se ele se aposentou no cargo X e está solicitando a reversão para esse cargo X, ele já estava estável quando solicitou e quando foi deferida a aposentadoria voluntária. A aposentadoria ter ocorrido nos 5 anos anteriores ao pedido. Então, digamos que João se aposentou voluntariamente em 2015, em janeiro de 2015. Ele tem até janeiro de 2020
para apresentar o requerimento para solicitar a sua reversão. E um outro requisito de suma importância é haja cargo vago. Ele só pode ser revertido a pedido se preencher todos esses requisitos e existir um cargo vago para ele poder ocupar. É diferente da reversão ex officio, que é determinada pela administração pública. Independentemente de existir a vaga ou não, o servidor retorna ao serviço ativo e vai exercer as suas funções como excedente, um a mais no órgão, até que surja uma vaga, um cargo para ele efetivamente ocupar. Provimento derivado. Agora, no próximo bloco, na nossa próxima aula, a gente vai finalizar as formas de provimento derivado por reingresso, tá? Então, até mais. Tchau, tchau!